E eu queria começar desafiando você a pensar: você realmente celebrou a Páscoa esses dias? Você viveu a Páscoa mesmo? Você conseguiu entender, receber e dar resposta ao que não eu ou outra pessoa do seu lado necessariamente quisesse, mas ao que Deus esperava? Eu tenho meditado muito nessas coisas e me esforçado para poder aplicá-las cada vez mais. Estava falando para os homens hoje que, mais uma vez, eu me dediquei a parar em Deus e ver o que Deus já fez na minha vida. Relembrar de testemunhos. Toda vez que tem uma oportunidade como essa, culto de ceia ou Páscoa, necessariamente eu preciso fazer isso. Ver a bondade de Deus, olhar para trás, ver de onde Ele me tirou, que me resgatou, onde o eco desse sim dEle para ir para a cruz tocou em mim, onde Ele me encontrou quando ninguém me via, como Ele fez o que ninguém podia fazer. E hoje eu estava lá, meditando, lembrando, anotando, porque bom, né, Marcelão, quando a gente tem um testemunho do que Deus fez no mundo, quando a gente vem e tem aquela história, é boa, mas sendo que não para aí. E eu comecei a perceber que muito do que eu precisava escrever de novo e relembrar, eu estava perdendo os detalhes. E comecei a anotar de novo grandes feitos do Senhor, socorro dEle bem presente, principalmente na hora da angústia, respostas, silêncios, milagres. E eu te desafio, antes de entrar na ministração, a lembrar disso. Se você não fez, pensa nisso. Que não passe, não finalize esse domingo sem você analisar direitinho esse preço que foi pago, essa ministração do Senhor naquela cruz, naquele púlpito que nem eu, nem você, nem ninguém era digno, mas Ele estava lá e pregou majestosamente uma ministração que até hoje ecoa nos 4 cantos do mundo, em silêncio, dando um grande grito. E eu te convido, analisa direitinho o seu coração, em gratidão, não com pesar, mas em gratidão, se a sua resposta para Ele, Ele realmente recebeu, se o seu coração descansa nisso, desse sacrifício tão poderoso, amém? Eu quero ministrar nessa noite, não vou te dizer o tema agora, mas eu queria te desafiar a pensar comigo, se eu poderia começar uma ministração ou uma conversa com alguém, ou conduzir algo, de uma forma que eu desperte a pessoa para aquilo que ela quer, mas no final, eu não entregue aquilo que ela esperava, e na verdade eu dou a ela o contrário. Vou ser um pouco mais claro. Às vezes nós podemos atrair uma pessoa, vamos dar um exemplo de um animal. Eu posso colocar um alimento como isca para atrair aquilo que eu quero, um animal que eu quero nesse contexto, e o animal, ele pode querer esse alimento, achando que eu estou dando para ele o que ele quer, mas no final, o que eu quero é prendê-lo. No final, o que eu quero é tê-lo como minha presa. É possível fazer isso, sim ou não? Me ajude, gente, a pregar. É possível. E, na verdade, se nós não tivermos cuidado, é o que mais tem aí fora. São holofortes, são atrativos, são sugestões, que parece que é aquilo que eu quero, parece que é aquilo que eu preciso, vem com essa aparência, mas no final, eu percebo que aquilo dali teve um sabor contrário ao que eu precisava, imaginava. Foi assim também, mas sendo que Jesus, ele foi muito eficaz. Satanás, em um momento oportuno, a Bíblia fala que quando Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi ao deserto, Satanás viu uma necessidade. Ele observou, olhou para Jesus e sabia que ele estava com fome, como a Bíblia diz. E logo ele se aproxima e oferece o que Jesus está necessitando. Sim ou não? Ele ofereceu outra coisa? Não. Ele sugeriu que ele dissesse à pedra que se transformasse em pão, já que ele estava com fome e que ele era o Filho de Deus. Até aqui, irmãos, tenha certeza, não tem nada de mentira. Jesus estava ou não estava com fome? Sim ou não? Ele era ou não era o Filho de Deus? Ele é. Ele poderia realmente ter caído naquela situação.
E era sobre isso que eu queria que você começasse a pensar, como as estratégias, elas se apresentam talvez de uma forma verdadeira, aparentemente sugestiva, dentro de uma verdade que se conecta com aquilo que eu preciso, principalmente no momento, mas que o objetivo em que eu obedeça naquele momento ou naquela situação é me tirar do propósito de Deus. Eu tenho insistido em dizer isso. Satanás, ele sempre se atualiza, irmão. Ele não é onisciente, ele não é onipresente e onipotente. Porém, ele se atualiza. Ele é mais velho do que a terra. Ele conhece mais o clamor e as necessidades do ser humano, talvez do que até o próprio ser humano. Ele é perito na arte de observar. Ele conhece o nosso olhar. Ele conhece a nossa falta. Ele está como um leão, como a Bíblia fala, ao derredor, esperando a quem possa tragar. Ele espera uma oportunidade. E o tema da ministração, para você perceber comigo, é coelho ou cruz? Diga para o seu irmão, coelho ou cruz? Você está comigo? Eu queria te perguntar, o mundo todo comemora, em sua grande maioria, sim ou não, a Páscoa? Você consegue perceber em todo canto, isso de certa forma, essa faceta sendo apresentada. E isso tem gerado um tempo de reflexão e meditação, porque Satanás, ele percebeu que se ele insistir, aparentemente entregando o que o povo quer, às vezes o povo não se aprofunda para saber se, ainda que lícito e ainda que necessário, é o momento. Uma das coisas mais fáceis de pegar uma pessoa é dar a ela o que ela necessita e o que ela está pedindo. E a pessoa vai cair facilmente nisso. Pastor, mas tem problema? Se não for o tempo. Se não for o tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. E não só isso, um tempo e um modo. Se tem o tempo e eu discerno o tempo, mas eu não sei como executar, eu posso, na verdade, ter um dano que às vezes é incalculável. Mas eu queria, precisava, me foi apresentado, mas eu agi de forma errada. Estava conversando com os homens sobre isso, algo bem interessante. Irmãos, se não tiver pessoas que se dizem cristão e filhos de Deus, que tenham coragem de fazer contrário ao que o mundo faz, não serve para ter cristão. Nós não vamos fazer a diferença. Nós não vamos ser percebidos. Fazer o que todo mundo faz quando tem necessidade, quando está precisando, e simplesmente age dessa forma, é perigoso essa mensagem. Jesus, ele teve coragem de, nesse momento, no deserto, de dizer não e resistir a Satanás por 3 propostas que ele fez e que não era distante de Jesus realmente fazer aquilo que foi proposto. Mas o que eu mais me alegro quando eu vejo essa passagem é que logo depois da 3ª resistência de Jesus a Satanás, entra uma vírgula e a Bíblia fala, e vieram os anjos e o serviram. Eu posso ouvir um amém, irmão? 3 vezes ele foi tentado, 3 vezes ele resistiu, por algo que ele precisava e até era inerente a ele, pela posição e postura que ele tinha. Porém, o que Satanás estava propondo a ele, ele já sabia que estava proposto por Deus para Jesus. Eu vou te dizer de novo. Satanás sabia qual era o plano de Deus com Jesus. Ele só não sabia como se desenrolaria, mas ele sabia. Tanto é que ele tenta levar a dúvida quando ele chega para Jesus e diz: tu não és o Filho de Deus? Quando ele faz essa afirmação é porque tinha sido uma afirmação pública de Deus. Quando ele sai do Jordão no batismo, a Bíblia fala que de forma corpórea, como uma pomba, desceu do céu, e uma voz se ouviu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Deus deixou público quem era Jesus. E agora Satanás se apresenta querendo lançar dúvida. Tu não és? Se você é,
Então diga à pedra: se você é, aceite esse poder que eu tenho para te dar. Se você é, aceite essa riqueza. Por que, irmãos, que Jesus não aceita? Por que que ele rejeita? Não só porque ele era obediente, irmão. Ele sabia o que estava proposto para ele, se ele conseguisse cumprir exatamente do jeito que Deus tinha ordenado. A Bíblia fala que ele padeceu, aprendeu por isso que padeceu, mas não à toa, ele sabia o que estava proposto, se ele conseguisse ser fiel até o fim. A minha pergunta é: será que nós sabemos realmente o que está proposto para a minha e para a sua vida? Se nós insistirmos em obedecer, dizendo não, inclusive quando eu poderia dizer sim. Às vezes, como ser humano limitado, nós temos aquele pensamento de chegar a uma proposta e dizer: poxa, mas se eu não aceitar agora, será que eu vou ter outra oportunidade? Se eu não pegar agora, será que vai ter de novo? Eu não sei se você já ouviu esse ditado que diz, né, que a oportunidade, quando ela bate na nossa porta, se você não deixa ela entrar, ela vai embora e não volta mais. Irmão, isso é mentira do inferno. Porque o que Deus tem para você e tem para mim, se você insistir em obedecer, na hora certa, o próprio Deus vai te entregar e ninguém vai tirar da sua mão. Ainda que Satanás tenha tentado por séculos tantas estratégias, sem saber quem era o tal que se levantaria, enviado por Deus, dito no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não sabia quem era, mas ele sabia que vinha um. Ele sabia que vinha um, e que era por esse um que o propósito de Deus ia se cumprir, porque o próprio Deus disse. O que é que eu quero dizer para você, irmão? Até Satanás acredita no que Deus fala. Por que que nós insistimos em não acreditar? Porque nós temos dificuldade em resistir e segurar essa palavra até que se cumpra. E a única resposta que chega ao meu coração, quando eu penso nisso, é: nós temos dúvida se foi Deus ou não. Nós não acreditamos se realmente é Deus. Não é que nós não queremos, é que nós não temos um nível de envolvimento e relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de discernir a sua voz, para que quando Ele fale, ainda que o mundo inteiro fale o contrário, eu diga: foi Deus que falou comigo e acabou. Sobre essa certeza de que é Deus com quem eu estou me relacionando de verdade. Não tem como resistir a algo que eu não sei se é bom ou ruim. Para que eu vou resistir? Na verdade, eu quero é receber. E Satanás, ele começou a entender que ele não precisava entregar coisas ruins para desviar aqueles que eram de Deus. Ele poderia entregar coisas boas, desde que elas tirasse o governo de Deus do nosso coração. Desde que existisse um não de Deus para aquilo, e ele me oferecesse justamente aquilo que Deus disse não, mas era bom para mim. Entende, irmão? Tudo aquilo que vai chegar para mim e para você, tem que nos desafiar para nos amadurecer, sobre tempo, sobre tudo. Eu insisto em falar sobre esse tema, porque ele é tão comum no nosso meio, mas até hoje tão debatido e tão difícil de lidar, quando as pessoas entendem que precisa fechar a boca para algumas coisas e não conseguem, desde o falar até o comer. Sempre se tem uma desculpa para desobedecer ou fazer aquilo que é muito mais prazeroso para mim. Sempre tem uma desculpa. E de desculpas em desculpas, irmãos, ela não vai se transformar em uma verdade. Ela não vai se transformar em uma liberação de Deus. Não adianta, o ser humano ele pode, através de muitas influências, sugerir o que for. Eu não sei quem foi o pai que já viu. Eu já não gostava muito desse lanche, já não vou mais. Não vou dizer o nome para não ser cancelado o vídeo no YouTube. Mas tem uma rede de fast food que, meu irmão, não tem mais nem esconderijo do que eles querem sugerir sobre um lanche para uma criança. Não só com nomes de demônios, mas inclusive com os bonequinhos que eles podem levar para casa se ele comprar um lanche. Só tem 2 grandes redes. Pesquisa que é uma delas, não foi a do Calvo, foi a do outro. Vocês vão entender, pesquisa direitinho.
Por que eu quero chamar a atenção para você, irmão? Nem mais as trevas estão em oculto. Não existe mais ocultismo. Não tem mais ocultismo. Está revelado. A proposta está revelada. Está tudo às claras. A minha pergunta é, se Satanás decidiu mostrar a luz, cadê os crentes que deveriam ser a luz? Que não mostram essa verdade. Satanás levantou a sua bandeira e mergulhou no seu propósito de destruição. E ele está atacando em todas as frentes possíveis. Mas a igreja continua, parece que apática. Sem se posicionar, sem ter uma estratégia, sem saber como fazer. Todos vivos. Eu fiz uma pergunta se o mundo todo comemora ou não a Páscoa. Sim. Mas a minha pergunta realmente seria: é a Páscoa que estão comemorando? É realmente a Páscoa? E eu lancei um vídeo, até não muito aceito por muitos, porque desconforta. Mas, irmãos, se for para me adequar na pregação, naquilo que eu for comunicar, o meu objetivo não é de ferir ninguém, mas Deus me deu uma missão de despertar. Se for para me adequar com uma mensagem que agrade, eu prefiro descer do púlpito e ficar, sei lá, vou fazer outra coisa. Se for para ser um crente que agrade a todo mundo, se for para ser um crente que no meio da multidão, ninguém sabe quem é quem, irmão, de verdade, eu prefiro ir para uma base missionária, me esconder lá e fazer outra coisa. Mas não dá para aceitar uma igreja que não abre a boca para falar a verdade. Se até o inferno se levantou para ministrar, descaradamente, a gente não abre a boca para falar nada. A gente não faz nada. E outra, às vezes nós estamos tão longe de falar, a ponto de que nós vamos lá, sem perceber ainda, compramos o lanche nesses lugares. Investimos um dinheiro no púlpito daqueles que estão pregando uma mensagem contrária ao que Deus esperaria. Simplesmente por falta de conhecimento, simplesmente por falta de atenção, de percepção. Irmão, o mundo está de uma forma tal que até a Páscoa, como eu estou te falando, eu vi coisas que eu fiquei chocado das pessoas dizerem que era Páscoa sendo celebradas dentro da igreja. E como eu falei, a Páscoa é um fato consumado, é algo que já aconteceu, então não tem como eu acrescentar algo ou retirar algo. A mensagem foi clara, como os kids falaram aqui. Foi por um propósito. Existe uma voz que ecoa sobre isso. E se eu não entendo isso, eu posso viver qualquer coisa, menos a Páscoa. E não só essa festa. Se eu não entendo, irmão, eu posso fazer como todo mundo está fazendo e dizer que está certo. Mas eu posso estar redondamente enganado. E como igreja, nós precisamos parar para analisar, como filhos de Deus, se realmente, aquilo que exala de mim, as decisões, as respostas e o que precisa ser tomado, inclusive os desafios a ser encarados, que não são poucos, se eu estou enfrentando e fazendo da forma como deveria. Porque entenda, tem pessoas, irmãos, como eu falei hoje, tem pessoas que talvez não vão ter oportunidades de encontrar Jesus, a não ser através da sua vida. E naquele momento ali, Deus quer que você seja uma palavra de confronto, ou uma palavra de conforto, ou uma palavra de exortação, mas você precisa ter muita segurança disso, porque senão você vai fazer o que todo mundo faz, você vai falar o que todo mundo fala, principalmente em um momento conturbado de confusão. Você vai ficar calado, ou você vai arranjar uma confusão e piorar a situação. E às vezes Deus vai querer de mim e de você uma postura, como a de Jesus, de que ainda que certo, Filho de Deus, com todo o poder que tinha, com tudo que tinha feito, com toda a obra que ele já tinha executado, que todo mundo via, conhecia e queriam parar, ele não precisou, irmão, ser preso. A Bíblia fala que ele se entregou.
Agora é algo tão poderoso que em outros momentos, quando tentaram pegar Jesus, ele fugiu. E se você não conhece as entrelinhas e o contexto de tudo que está acontecendo, parece que nós estamos vendo um Jesus medroso, que está ainda galgando um pouco de coragem para fazer o que Deus quer. Mas na verdade, em todas as vezes que ele fugiu, ele disse: não é o tempo oportuno, ainda não chegou a hora, porque a minha vida ninguém tira, eu dou. Irmãos, isso é uma segurança tão grande, da convicção de que ninguém mata ele até o propósito se cumprir. Pastor, mas isso é Jesus. Quem sou eu? A Bíblia fala que nós somos enviados na mesma unção que ele. O poder que estava sobre ele, nele, foi o que nos deu direito e poder de ser chamados filhos de Deus. A expectativa de Deus é que a gente responda, inclusive em silêncio, como Jesus fez para aquele povo. Eu tento, quando eu vou ver a Paixão de Cristo, aquela cena para mim é muito desafiadora quando ele está na Via Crucis. Não pelo fato dele saber que ele está caminhando para uma morte de cruz, mas talvez por ele ter algo para falar, por ele ainda ter algo a comunicar, ou por ele ver pessoas naquele caminho que foram tocados por amor de Deus através da sua vida, mas estavam ali naquele momento gritando: crucifica-o. E como o ser humano ele muda tão rápido de opinião. E aqui, irmãos, é que eu queria que você despertasse como igreja. Por que nós mudamos tão rápido de opinião? Porque parece que o que Deus disse, ele diz tão rápido. Porque parece que o que era bom agora é ruim. E pode perceber que a resposta eu vou te dar, e é clara se você quiser ouvir. Sempre você está em um momento de desafio, onde Deus está te puxando para você amadurecer um pouco mais. Aí na hora que aperta um pouquinho, a gente foge. E eu penso que aquele povo que estava a favor de Jesus, agora vendo ele na cruz, disse: não, agora não tem quem me proteja, não tem mais pão garantido, ele vai morrer, então eu vou para o outro lado. Tente imaginar como se fosse 2 times, irmãos, e eu te garanto, não existe o terceiro. Só tem 2 times jogando desde o início. É luz ou trevas. Não existe o terceiro. E pensando dessa forma, irmão, Satanás ele tem agido agora de tal forma para deixar a cruz mais leve, a cruz mais fácil. Mas não existe essa possibilidade, porque cruz é cruz e não vai se transformar em um colchão. Você concorda comigo? Só quem está entendendo, diga amém. Você acredita que a cruz ela vai se transformar num colchão, num travesseiro? Não vai, irmão. E se Jesus disse que... Abra comigo aí para você ler comigo esse texto. Vamos usar o Data Show. Lucas 9, o verso 23. O mundo concorda, irmão, que Jesus morreu. O mundo concorda sobre a Páscoa. O mundo conhece quem é Jesus. Mas sabe o que é que eles começam a discordar? Sobre os mandamentos, sobre as ordenanças, sobre os neguem-se. Aqui ninguém concorda mais. Mas sobre a Páscoa, todo mundo concorda. Todo mundo sabe quem é Jesus. Mas não se aprofundam para entender o que é que ele diz depois disso. Lucas 9, 23, a palavra fala: Jesus dizia a alguns ou a todos? Diga comigo, a todos. Ele não era seletivo, Paulo. Ele falava para todos. Que a salvação é para todos, mas existe um caminho que eu preciso entender para que eu possa me apropriar dela. Ele dizia para todos, 2 pontos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome uma vez por ano a sua cruz e siga-me. É isso? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. Eu acho isso aqui muito forte, irmão, e muito corajoso e muito ousado. Porque ainda que ele soubesse que era o melhor caminho, ainda que ele soubesse o preço que ele ia pagar por isso, tudo que ele estava se esforçando para favorecer para uma pessoa, ele ainda estava dizendo: você não é obrigado.
se você quiser. Eu estou fazendo por você. Se você não entender, se você não quiser, se você não desfrutar, ou melhor, se empenhar, você não vai conseguir. Mas eu não estou te obrigando. Quando eu percebo esse quem quiser, eu vejo a coragem de Jesus. De chegar e dizer, você tem coragem? Você quer? A pior parte eu vou fazer. Mas você precisa querer comigo. E eu penso que não é justo, irmão. Não é justo. E se a gente for trazer isso para uma forma particular, ou pessoal de perceber, você vai ver que ninguém que colabora com você, você tem interesse de fazer participativo da sua mesa. Às vezes nós não queremos, nós somos seletivos. Se me ajuda, bom, está comigo. Se não me ajuda, eu quero distante. E Jesus está dizendo, olha, eu tenho interesse. Estou fazendo por você. Não sou eu que estou te excluindo. Se você quiser, eu quero. Eu vou para a cruz, a minha parte eu vou fazer. Agora, se você quiser, você precisa entender que a sua cruz, ela vai ser diária. Pastor, mas é essa cruz que eu não quero. Mas qual foi a cruz? Qual é o grito da cruz? O grito da cruz, irmãos, a única coisa que eu consigo ouvir quando eu olho para a cruz é: obedeçam, que vale a pena. Ainda que doa, obedeça, vale a pena. Porque o caminho da obediência, irmão, abre portas de salvação. Jesus, ele quando vem propor para nós, quando a Bíblia fala sobre essa morte, morte de cruz, e ele diz que siga-me, ele está dizendo, tem um modelo. Não é você seguir do jeito que você quer, não é você fazer do jeito que você quer, não é você fazer quando você quer. A cruz é algo diário, que eu preciso não só compreender, eu preciso querer. Porque diariamente eu vou ser desafiado a obedecer. Eu não estou nem falando sobre a gente dar de cara com os lapetas da vida pelo meio da rua para ser crente, irmão. Eu estou falando de você ter coragem de ser obediente, para dizer não na hora que tem que dizer não. Tem que dizer sim quando ninguém quer ouvir o sim. Eu estou falando da obediência básica, que ninguém quer enxergar na vida de Jesus, porque querem os milagres que ele tem para oferecer, quer até a vida eterna. Mas ele não teve vergonha, irmão, de talvez ser, por uns, reconhecido como covarde porque não falou, reconhecido como covarde porque fugiu. É sobre isso que eu estou falando. Se você está no meio de pessoas, e você é o púlpito que Deus quer usar, irmão, tenha coragem de falar o que ele precisa seja falado. Eu falei hoje também para uma pessoa, como é difícil, irmão, como é difícil você entender que aquela pessoa que Jesus está falando, que quando você for levar a mensagem do Evangelho, você bater na porta, e ela rejeitar a mensagem, ele dá uma ordem de dizer bem assim, vira as costas, tira a poeira dos seus pés, e siga, porque tem alguém que precisa lá na frente do que você tem. Agora é muito difícil a gente ouvir e entender, quando nós internalizamos isso para alguém que nós amamos e está perto de nós. E nós passamos a acreditar que essa pessoa só pode ser salva se eu estiver do lado, quando na verdade Jesus quer que você tenha coragem de dizer bem assim, ainda que pareça que eu estou sendo covarde, ainda que pareça que eu não quero falar o que precisa, eu tenho coragem de sair, porque a minha obra aqui, Jesus vai alcançar aqui. Foi porque ele foi em silêncio, irmão, para a cruz, que ele nos alcançou. Mas ele precisou ir, ele não insistiu em ficar. Muitos negaram ele na frente dele. Muitos resistiram a ele na frente dele. E nem por isso eu afirmo, ou ouso dizer que não foram salvos. Talvez, depois de tudo que discorreu, depois dele ser ressurreto, de tudo que discorreu, a pessoa disse, rapaz, realmente era, eu quero. Como é que faz para aceitar agora? Foi salvo ou não foi? Se fizer dessa forma. Sim, porque ele terminou crendo na obra da cruz. Agora também eu posso abrir um parênteses. Talvez não tiveram com Jesus cara a cara, apesar dele não revelado. Eu não sei, irmão. E confesso para você, não tenho interesse em saber tudo, ainda que como pastor.
Porque se eu soubesse de tudo, eu não precisava de Deus nem do Espírito Santo, Deus. Eu ouso e tenho coragem de caminhar, apesar do título, errando e acertando, mas com o objetivo de chegar lá no final. E a quantos precisarem ser salvos, ouvirem da minha voz, se salvação ou se condenação. Mas eu tenho coragem de falar. Eu estou falando sobre um evangelho de verdade. Amor, sim, mas verdade. Porque senão nós vamos estar no meio de todo mundo celebrando tudo, menos a Páscoa. Nós vamos estar no meio de todos, dizendo, sou cristão, menos tendo coragem de pregar sobre Cristo. Eu decidi trazer essa palavra hoje, irmãos, porque se a Bíblia fala, nesse texto aqui, em Romanos 6, o verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a Bíblia fala sobre salário, ela está falando sobre trabalho, sim ou não? Me ajude, gente. Só quem está ouvindo. Se a Bíblia está falando que tem um salário, ela está falando que teve um trabalho. Agora o interessante é que o dom gratuito de Deus, gratuito de Deus é a vida. Mas nós lemos um texto anterior que ele disse que se eu quiser, eu preciso tomar a minha cruz para segui-lo. É muito interessante porque parece que todo o trabalho que era necessário para gerar vida, Jesus já fez. Ele só espera que agora eu obedeça e corresponda a isso. Era como se a gente parasse para perceber de verdade, irmão, não existe trabalho para cristão, existe um caminho e um modelo a ser seguido. Não é para ser um trabalho. Agora, já do outro lado do time, perceba como é algo tão sutil. Irmão, não fica sem recompensa. Não fica sem recompensa. O salário do pecado. Talvez ninguém queira receber esse salário, mas tem um salário. Tem uma paga. Ou seja, a morte é o pagamento daquele que decidiu desobedecer o caminho da vida. É um trabalho. Ninguém recebe algo chamado salário sem ter feito algo primeiro. Tem que ter trabalhado. Ou seja, a pessoa está empenhada, trabalhando, contrário ao que Deus tem para ela. Mas ela está trabalhando. E porque está trabalhando, ela vai receber. A minha pergunta é esse o trabalho que você quer para a sua vida? Nós precisamos ter cuidado. Porque o reino espiritual, irmão, não é injusto e não pode ser, porque tem um Deus que é justo. A base do seu trono é justiça e equidade. Satanás sabe, quer usar, é como se Deus dissesse, se você quer usar para a sua obra, se ele disser sim, tudo bem, é com ele mesmo. Agora dê o pagamento. Agora você quer esse pagamento? Quem quer, irmão? Ninguém quer. Mas infelizmente, sem perceber, nós podemos estar trabalhando o contrário à vontade de Deus e recebendo aquilo que é devido, mas quando recebemos nós não queremos. Quais são as propostas desse reino? Doença, escravidão, dor, sofrimento, prisão, tudo está inerente a esse trabalho proposto por Satanás. Quando nós estamos em angústia, em sofrimento, em desespero, tudo isso, irmão, não é apenas uma opção. Eu estou nervoso, estou triste. Não, nós estamos trabalhando o contrário à proposta de Deus para a nossa vida, quando nós entramos nesse caminho. É um trabalho, irmão. É um trabalho que é desenvolvido, que não é o que Deus tem para nós. Não foi essa a proposta. E eu queria que você fosse despertado para isso, porque às vezes nós podemos estar recebendo o que aparentemente é prazeroso, mas é justamente o contrário do que Deus tem para mim. É justamente o que Deus não quer que eu receba, não quer que eu faça, não porque Ele é mau, mas porque Ele tem um melhor, mas o melhor é por um caminho de obediência. Às vezes é um caminho de renúncia, às vezes é um caminho de falta. Perceba que falta não tem nada a ver com mendigar. Você concorda comigo?
Porque se eu for para o extremo de dizer que a pessoa está mendigando, aí eu vou dizer que nem justa ela é, porque a Bíblia fala que o salmista diz, já fui moço, já fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mas o próprio Paulo vai dizer que ele aprendeu a ter falta. Ele soube passar por isso. Agora, ter falta não é ficar sem tudo. Eu posso ter falta daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, mas nunca daquilo que eu preciso, porque Deus é fiel. E eu não preciso forçar um caminho, eu preciso aprender. Por que estou passando por isso? Inclusive se for erro. Os erros precisam, irmão, ser corrigidos, e nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Não tenha vergonha de consertar, não tenha vergonha de se impor, de pedir ajuda. Senão não vale a pena a cruz, irmão. Não vale a pena. Em Tiago, no capítulo 3, o verso 10 e 12, eu vou finalizar, o louvor pode subir. Só vou ler mais 3 passagens. Tiago 3, 10 e 12, a palavra fala: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não há possibilidade de eu dizer que eu estou de um lado fazendo o que o outro lado tem como regra. Não tem como. Eu abro um parênteses para dar um exemplo. Eu vi baiano, eu acho que depois do carioca, o baiano é o que eu mais vejo. Pernambucano acho que fica lá no terceiro ou quarto. Disputar por um time. Rapaz, a briga do baiano entre Bahia e Vitória é um negócio gigantesco. É quase que mundial aquilo. No Rio a mesma coisa. O flamenguista com os outros times é uma confusão. Em Pernambuco tem o Sport e o Náutico. E essas confusões você vai percebendo que ela é tão real. Ela se torna tão séria quando a pessoa diz sim para um time, que ela rejeita a possibilidade de colocar a camisa do outro. E eu vi um salão, uma barbearia. O barbeiro, ele começou a filmar para fazer uma pegadinha, que ele conhecia os seus clientes, que eram do Vitória. E quando eles sentavam, ele vinha com a bandeira dizendo que era a capa nova de cortar o cabelo, colocava a bandeira do outro time. Irmão, esse cara quase apanha. Teve gente que ficou bravo, que levantou e quis inflamar o negócio, simplesmente porque o cara tocou nele, e ele se viu no espelho com a bandeira do outro time. Irmão, se o ser humano ele tem essa capacidade de discernir o que ele quer defender ou não, você acha que nós vamos ser perdoados pelo Senhor se nós não lutarmos para defender o time que dizemos que fazemos parte, que é o da luz? Se quando, como aqueles homens, na hora que eles olharam para o espelho, talvez se nós tivéssemos a bondade de Deus para nos ajudar e nos mostrar, quando olhássemos para o espelho, nós nos vêssemos como o Senhor nos vê quando estivermos em desobediência, em pecado. Eu penso que aqui sim a gente entenderia, porque pecado, irmão, não é apenas coisa da cabeça dos outros. Como eu fui falar com um ateu na academia esses dias, ele disse assim: são leis de homens. Eu disse: entendi, tudo bem. Aí veio depois o irmão e disse assim: você não vai insistir? Eu disse: eu? Jesus não me manda insistir. Se não abrir o coração, irmão, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir a Deus outra oportunidade. Se for comigo, amém. Mas se não, mas nós estamos aleluiados como cristão, fazendo o que não deveria, e o que deveria não está sendo feito. Quando queremos, incorporamos e vestimos a roupa do cristianismo, nós estamos no culto dando glória a Deus, pulando e aleluia. Se eu não estiver tão bem, eu estiver chateado, alguma coisa, eu estou na bad. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? E eu me incluo nele, irmão. Eu me incluo nele. Desse desafio diário de como congregação um ajudar o outro para que nós possamos amadurecer.
para que nós não tenhamos aqui nesse lugar apresentações bonitas e poucas vidas frutíferas. Eu preciso da misericórdia do Senhor, dessa cruz que está sendo celebrada nesse final de semana. Eu preciso olhar para isso, dizer assim: Senhor, eu não merecia. Por que eu insisto em só ajudar quem merece? Porque a gente às vezes insiste em querer fazer só do jeito que nos agrada. Porque nós não temos coragem de ouvir o Senhor dizer assim: Senhor, tem alguma coisa que eu não estou entendendo que o Senhor quer que eu faça? Às vezes nós não queremos pedir para ouvir o que o Senhor quer, porque vai nos desafiar e a gente sabe. E talvez aqui se encaixe a cruz. Um local que nos prende, um local que não nos deixa fazer o que quer, um local que nos conduz a uma morte. Mas às vezes nós não queremos morrer nem na nossa opinião, nós não queremos morrer nos nossos pensamentos, insistimos. O outro texto que eu quero ler é em Mateus 6, 24 e 26, a palavra fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Irmão, eu estava estudando e percebi que não tem momento nenhum na Bíblia que Jesus reconhece alguém como Senhor, tipo, que pudesse olhar para Ele a ponto de ser reconhecido como Senhor. Demônio nenhum, rei nenhum, ninguém. Mas nesta ocasião Ele está dizendo assim: não se tem possibilidade de servir a dois senhores. Ou você me serve, ou você serve a mamon. Ah, pastor, mas eu não tenho apego ao dinheiro. Tente entender que dinheiro não é só espécie, é tudo que compra. Dinheiro é poder, dinheiro é acesso, dinheiro é oportunidades. Talvez ele esteja mais sutil do que nós possamos imaginar e enxergar. E o último texto, Lucas 10, 20. E aqui fica claro que existem dois lados: ou coelho ou cruz, irmão. Ou a Páscoa é de cruz, ou ela é de coelho. Ou ela é de ovinho, ou ela é doce, ou ela é de celebração. Rasas. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro da vida ou nos céus. Aqui ele está dizendo bem assim: não se alegre com nada que venha a ser te dado através de uma autoridade aqui na terra. Não é esse o objetivo. O objetivo está no céu. O objetivo está onde ninguém pode escrever, só eu escrevo. Quando você diz sim ao Senhor, irmão, o seu nome define o time que você faz parte. Agora pense comigo: se eu dizendo sim ao Senhor, como a palavra fala em Romanos 9, 10, se com minha boca eu confessar aquilo que eu creio no meu coração sobre Jesus, sendo o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eu serei salvo. O meu nome será escrito no livro da vida. Se eu não faço isso e não creio nisso, por eliminação, pense comigo, só tem dois times. Esse, para ter o nome escrito no livro da vida, eu preciso fazer isso. Se eu não faço isso, meu nome foi escrito aonde? Eu não quero que você me diga que sou eu que estou condenando, só quero que você pense. Só tem dois times, irmão: ou luz ou trevas. Só dois. É porque o muro na verdade não existe, ele é de Satanás, né? O muro é um ambiente da dúvida. Mateus aqui, ele sugeriu essa proposta: se ficar no meio do muro, acabou. O muro é um ambiente da dúvida. Quando a pessoa diz: eu estou em cima do muro ainda, não decidi se lá ou cá. Não existe muro para Deus. Ele na verdade rasgou o véu. O objetivo dele é acesso. O muro é um ambiente de dúvida, de limite. A pessoa está no limite, mas não decidiu ainda. E em João, no capítulo 1, verso 11 e 12, fala: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome.
Eu vou parar porque já estourou o horário. Mas eu queria desafiar vocês. Eu tive uma conversa esses dias, como eu falei no culto passado, com meu irmão. E eu tomei uma postura de dizer: eu não converso sobre a Bíblia com ninguém para discutir. E você conhece a possibilidade de uma pessoa te perguntar quando ela está com dúvida, quando ela quer resposta. Agora entenda, às vezes a sua resposta começa a desconfortar a pessoa, e não é que ela não quer mais ouvir, ela só está desconfortável, porque o Evangelho é cruz. Aí quando eu começo, a pessoa fica com raiva. Aprenda a discernir se é raiva ou não. Isso vai ser o seu coração que vai dizer. E eu comecei a conversar com ele, ele começou a puxar um assunto para um lado e para o outro, e começou a ir, e no final das contas, irmão, na ocasião que eu estava conversando, eu vi que não ia mais render o assunto. Eu disse: não vai entender. Fechei o assunto, fiquei calado, fiquei em silêncio. Nós chegamos no destino que teríamos para ir, e quando ele desceu do carro, começou a tocar em outro assunto. E aqui é onde você tem que estar atento, como Jesus estava, irmão. Às vezes ele estava aqui, mas estava vendo o pensamento das pessoas, e ele respondia o pensamento. Se você estiver atento, o Senhor vai mostrar até o pensamento da pessoa. Imagina uma oportunidade que ele vai te dar de falar. E na hora que ele me fez uma pergunta, o Senhor me deu a estratégia na hora. Ele trabalha com campo, com mato, com essas coisas, ele entende bem disso. E tinha uma pessoa que estava escavando o rio dele. Quem sabe que isso é proibido? Quem sabe? Você não pode mexer na margem de rio, você não pode desmatar, você não pode mexer. Mas ele tinha autorizado uma pessoa a tirar. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: na verdade a vontade que ele dizer assim: rapaz, que incoerência sua, viu? Querendo ser certo aqui agora, está todo errado. Mas eu estava querendo era fechar o assunto. E eu estava atento ao que o Senhor poderia falar. E ele disse que o rapaz estava tirando a terra porque ele queria construir a casa e ele não tinha condições, e ele estava ajudando, mas que quando ele chegasse lá, ele ia dizer que não era para ninguém tirar mais, era só para ele, por essa ocasião. Assim é o coração dele. É um cara de um coração muito bom. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu disse: mas é certo? Ele disse: não, só tem uma ocasião que pode ser. Se estiver dando erosão, se as coisas estiverem para não assorear o rio, é possível você abrir para que o leito do rio continue correndo. Eu disse: entendi. Se eu pegar essa lei e usar ela da forma errada, a mesma lei que solta, ela prende, não é? Eu posso ouvir um amém, irmão? Se eu não entender o motivo, eu posso usar a lei sabendo que ela é correta, mas se eu usar ela da forma errada, no momento errado, em vez de eu soltar, eu prendo. Às vezes, irmão, nós queremos usar o Evangelho para libertar uma pessoa, mas fazendo da forma errada, sem discernir o momento e sem discernir o coração de Deus. Em vez de libertar, eu aprisiono. Por isso que Jesus teve coragem, irmão, de calado pregar o sermão que mais é pregado no mundo, em silêncio. E eu queria te desafiar a pensar sobre isso. Ele realmente é o Cordeiro de Deus? Ele é o leão da tribo de Judá? Ele é o Filho de Deus? Ele é o Rei dos Reis? Irmão, com todo esse poder e bagagem e autoridade, você acha que ele não tem autoridade, poder e instrução para me ajudar a ser melhor, a aprender como ele? Sim. O que está faltando na verdade é aqui dentro, não é lá, é aqui. E aqui eu digo para você, irmão, aqui é: se quiser, tome a sua cruz, se quiser, diariamente. Que luta é viver essa cruz, irmão? Que luta. Mas não porque ela é pesada, não porque ela é difícil, mas é porque ela vai matar e vai colocar em xeque o único inimigo que eu tenho. Quem sabe quem é? Sou eu mesmo. Aqui a gente decide se a gente morre ou se a gente vive. Esses dias eu entrei em parafuso, irmão. E quando a gente tem uma cabeça desse tamanho e pensa um pouco, a gente fica buscando uma saída. E todas as saídas que eu quis criar
para sair da cruz, eu encontrei com Jesus. Era como se normalmente ela fosse aqui o norte, o sul, o leste, o oeste. Eu tentei fugir por aqui, eu encontrei Jesus. Eu tentei fugir por aqui, eu encontrei Jesus. Eu tentei fugir por aqui, eu encontrei Jesus. Eu tentei fugir por baixo, eu encontrei Jesus. E eu cheguei à conclusão, Senhor, não tem como fugir quando nós já estamos amarrados na tua cruz. E aí eu ouvi suave, mestre, dizendo bem assim: e por que você não se entrega de vez e morre? Aleluia. Por que a gente não se entrega de vez e morre? Morre para os nossos desejos, para os nossos pecados, para as nossas razões. Porque nós não entendemos o propósito maior de vidas que precisam ser salvas. E eu finalizo dizendo, como eu falei para os homens: irmãos, existe uma preciosidade dentro de nós, chamada Espírito Santo de Deus. E se você acredita que o Espírito Santo de Deus é valioso, Deus confiou ele a nós. Mas por não entender que o Espírito Santo de Deus é valioso, nós cuidamos de tudo da nossa vida: casa, trabalho, menos do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos vigiar e guardá-lo aqui, a ponto de dizer: não, porque o Senhor está em mim, eu não vou fazer. E nós tornamos o poder, o dunamis de Deus, insuficiente para transformar as minhas mazelas. Olha o poder que nós temos, irmãos, de sermos tão duros e resistentes a Deus, de fazer com que o maior poder do mundo não tenha efeito na minha vida ou na sua. Que Deus é esse? Que nos ama tanto, a ponto de ter coragem de dizer: eu te amo, morri e me entrego por você, mas você precisa querer. Porque eu não quero comigo alguém que não entenda o valor desse amor. O desejo do meu coração, irmão, enquanto nós vamos ministrar uma canção, é que você entenda: você se acha, ainda que você esteja correndo por aqui, querendo fugir daqui, mas se encontre aqui. Mas se você não tem algo que te pare, quando você começa a descer ladeira abaixo e você vai embaixo, você talvez nem na cruz esteja. O homem precisa se debater aqui. Ele precisa cair e levantar aqui. A Bíblia fala que o justo cairia 7 vezes e nenhuma delas ficaria prostrada. O Senhor já está preparado até, Amanda, para as nossas quedas. Isso não tem problema de cair, agora caia aqui. Caia aqui comigo. O problema é a gente cair fora. Diga: cair na cruz pode. O que não pode é cair fora. E para que seja realmente Páscoa, como eu falei no vídeo, eu preciso entender que para ser Páscoa, eu deixei o caminho da morte para a vida. Eu preciso entender, você precisa entender, não sou eu que vou dizer. É uma decisão pessoal. Eu olho para mim e digo: eu morri realmente, eu não faço mais nada do que eu fazia, porque hoje eu obedeço ao Senhor. Eu transicionei a minha vida da morte para a vida. Páscoa, a passagem da morte para a vida, de um Deus que nos amou de tal maneira que teve coragem de obedecer até a morte, e morte de cruz. Eu acho interessante que as pessoas dizem que Jesus morreu para nos salvar e tal, não sei o quê. Vocês concordam comigo que a obra de Jesus foi perfeita? Sim ou não? Perfeita mesmo, completa, sim ou não? E se eu te falar que ele não morreu para nos salvar? Porque se foi perfeito e completo, ele morreu para nos salvar, eu não precisaria fazer nada, eu já estava salvo, porque ele fez algo perfeito. Ele morreu para nos dar a oportunidade de escolher o caminho da salvação. Eu preciso escolher ele, porque se fosse perfeito, eu não precisava fazer nada, eu já estava salvo. Mas o nosso trabalho, até ele nos chamar, é diário. A cruz é diária, a dele já está consumada, mas a minha e a sua é diária.
É com filho, é com marido, é com esposa, é com patrão. Irmão, pense em cada chicoteada que a gente toma às vezes. Mas perceba que quando não é porque nós estamos sendo injustiçados, é porque nós estamos sendo errados. Nunca é porque Deus é ruim. Ou a chicoteada vem porque eu não quero obedecer, ou a chicoteada vem porque eu estou obedecendo. Posso ouvir um amém? Jesus foi chicoteado porque obedeceu, irmão, e ele disse: agora a minha já está feita, tome a sua. Ou seja, irmão, aprenda a receber chicoteada, mesmo obedecendo. Mas que a pessoa olhe para você e não tenha o que te condenar, e você diga: irmão, que Deus tenha misericórdia de você, e esse misericórdia seja escutado do céu, e essa pessoa seja salva. Que você tenha coragem de amar quem te persegue, que você tenha coragem de amar quem te vira as costas, que você tenha coragem, essa coragem, porque é mais fácil dar uma desculpa do que ficar na cruz. Curve sua cabeça, feche seus olhos, tente se localizar na cruz, irmão. Perceba se você não tem alguma ocasião nesse exato momento querendo te tirar de onde você sabe que deveria ficar. Aleluia.